Opa, pessoal, agora sim, finalmente, vamos aos exercícios. Vamos lá para a nossa listinha no Estudo em Dia. Começando aqui, temos nossa primeira questão. O equilíbrio é uma situação física muito comum no nosso cotidiano. E o equilíbrio, gente, ele vai ser definido como uma situação em que a resultante das forças é nula e mais para frente a gente vai ver que a resultante dos torques também é nula. Ou seja, ele nem vai mudar a velocidade, nem vai girar. Por enquanto, vamos só pensar em termos de resultante das forças. Quando a gente tiver começado a estudar torque, a gente começa a considerar o torque. O equilíbrio é uma situação física comum no nosso cotidiano. Os engenheiros, por exemplo, ao elaborarem seus projetos, estão constantemente atentos para atender adequadamente as condições necessárias e suficientes para que o equilíbrio ocorra. Porque, afinal de contas, se ele projeta uma casa e não está em equilíbrio, se tem mais força para um lado ou para o outro, a casa ia começar a correr. Você não quer que sua casa deslize, né? Assinale a alternativa, entre as alternativas a seguir, aquela que apresenta um corpo em equilíbrio. Então, voltando. Se um corpo está em equilíbrio, a força resultante sobre ele é zero. Então, lá pela segunda lei de Newton, gente. Se essa força é zero, tem aceleração? Não. Então, a gente volta para a lei da inércia. Se não tem forças atuando sobre ele, se a resultante é zero, ou ele está parado, ou ele tem que estar se movendo em reta com a velocidade constante. Vamos dar uma olhada. Um brinquedo em movimento circular uniforme. Bom, a circular já não é reto, né? Até o uniforme está com a mesma velocidade no módulo, mas a direção mudou, então não. Um satélite em órbita em torno da Terra. Também é um movimento redondo, então também não. Um livro no ponto mais alto da trajetória quando lançado verticalmente para cima por um aluno. Bom, pela nossa experiência, quando a gente joga um livro para cima, ele vai cair ainda, né? Então o que é que acontece? A resultante sobre ele não é zero. Porque se fosse, na hora que ele tivesse parado, ele ia continuar parado. Uma bola que se movimenta em uma trajetória parabólica. Bom, uma parábola, gente, é aquela curvinha. Então, também não. Um elevador em movimento vertical com velocidade constante. Então vamos dar uma olhada. Se a velocidade está constante, o módulo muda? Não. Se o movimento é vertical, a direção muda? Não. Então, tranquilo, temos aqui o nosso caso. Segunda questão. Um homem de pé no interior de um elevador retira do bolso uma esfera e então solta à altura da cintura. Ele percebe que a esfera permanece em repouso em relação ao seu corpo. Das relações abaixo relacionadas. Ficou estranha essa questão, não foi, gente? Assinale aquela que estiver fisicamente correta. Vamos só pensar o seguinte. Se você tem aqui uma caneta e outra caneta, vamos fazer uma corrida. Essa daqui, as duas vão começar paradas, mas essa vai acelerar muito rápido e essa muito devagar. Elas vão chegar juntas? Não. Então, qual que é a única situação em que as duas podem chegar juntas? Se elas começarem com a mesma velocidade e vão descer com a mesma aceleração. O que é que acontece? O elevador que está com o nosso cidadão vai ter que estar descendo com a mesma velocidade que a nossa bolinha, ou seja, também com a mesma aceleração. E a bolinha está caindo por causa da gravidade, não é isso? Então ele desce com aceleração igual à da gravidade. Nosso amigo está em problemas, ele está em queda livre, o cabo do acelerador partiu. Que felicidade que nós não somos ele, hein? Vamos lá? Deixa-se cair uma bola de chumbo do alto do mastro no ponto O. Então nós temos esse pontinho daqui. Nesse caso, ele cairá ao pé do mastro, ponto Q. Quando a escuna estiver andando, se afastando do cais, com velocidade constante, mesmo se a bola for abandonada no mesmo ponto O, ela cairá no seguinte ponto. Vamos só dar uma olhada no que é que está acontecendo aqui. Na horizontal, quando estava parado, não tinha movimento nenhum. Na vertical também não. Quando você larga, ela caiu. Como ela não tinha nenhum movimento horizontal, ela caiu no mesmo ponto, né? Quando você está andando com velocidade constante, então o que é que acontece? A bolinha de chumbo tem uma velocidade horizontal que é igual a do barco, senão ela está ficando para trás, né? Na hora que a gente solta isso, tem alguma força na horizontal? Não, só tem o peso para baixo. Se só tem o peso para baixo, na horizontal ela vai andar tanto quanto o barco. Então o que é que vai acontecer? Vai cair também no pé do mastro, que aparentemente é o nosso ponto Q. Tranquilos? A figura abaixo mostra imagens de um teste de colisão. A foto A revela o momento exato da colisão
do carro com um muro. Neste instante, a velocidade era de 56 km por hora. Alguém se deu mal, hein? As fotos B, C e D são imagens sequenciais da colisão. O motorista que usa o cinto de segurança fica espremido entre o seu banco e o volante. Olha aí, ele era esperto, hein? A criança que estava sentada no banco da frente, ao lado do motorista, bate no para-brisa e é arremessada para fora do carro. Ou seja, a criança não estava com o cinto. Então vamos lá. Com relação ao que foi dito acima, baseando-se em seus conhecimentos de física, pode-se afirmar que não é necessário que passageiros sentados na parte traseira do carro usem cinto de segurança. O que é que o cinto de segurança faz, gente? Na hora que o carro freia, você continua o movimento. Pela inércia, você está indo com a mesma velocidade que você estava antes. O que é que o cinto de segurança faz? Ele segura para você parar junto com o carro. Então, se você está sem o cinto, você continua reto. Quem está no banco de trás vai direto no para-brisa? Não, mas ele vai no banco de quem está na frente. Imagine se você está sem o cinto de segurança no banco de trás, logo atrás do motorista. Ele está de cinto e ele dá aquela batida. O que é que acontece? Ele para no canto dele, mas você é arremessado contra ele. Você iria esmagar o motorista, gente. Então, cinto de segurança sempre. E não é porque você está no banco de trás que você pode ficar sem. Ok? Em razão da inércia, os passageiros são lançados para frente, como se observa nas fotos B, C e D. Então aqui o que é que ele falou? Ele disse que eram lançados para frente. Como ele não falou no segredo, de fato, eles são lançados para frente. O cinto de segurança contribui para reduzir a aceleração do carro. Bom, se você pegar um carro e você acelera ele para sair de 0 a 100, ele chega, por exemplo, lá em 8 segundos, se você colocar o cinto de segurança, ele não vai mudar isso, né? Então, não. Na verdade, o que ele estaria fornecendo é uma aceleração para você igual ao do carro, por isso você pararia junto. Tudo bem? O atrito entre o banco e o passageiro é suficiente para impedir que eles sejam arremessados para frente. Claro, por isso que a criança está voando ali, né? Afinal de contas... Não, né, gente? Se fosse, a gente não precisava de cinto de segurança. Os riscos para os passageiros seriam maiores se todos estivessem usando cinto de segurança. Joinha, né? Eu não vou nem comentar essa, gente. A sonda espacial Galileu, o veículo mais rápido que o homem já construiu, viaja pelo espaço a velocidade de 7 km por segundo. Vocês têm ideia do que é isso, gente? É muita coisa. Para vocês terem um pouquinho de noção, imaginem que em 30 segundos, mais ou menos, ele vai estar... 30 e poucos segundos. Ele vai sair de Natal para Recife. É muita coisa. Vamos lá. Considere as seguintes afirmativas a respeito do movimento da sonda. Enquanto a força que atua sobre a sonda, força resultante, for nula, esta permanecerá se movimentando com velocidade constante em módulo, sentido e direção. Pelo que a gente viu da inércia, ela nem vai mudar de direção, nem vai mudar de tamanho. Então, joinha, primeira está certa. Se uma força resultante atuar perpendicularmente à velocidade da sonda, ainda assim a velocidade permanecerá constante em módulo. Se ela está atuando perpendicularmente, ela muda a direção, mas ela não muda o valor. Joinha também para número 2. Na terceira, se uma força resultante atuar na mesma direção da velocidade da sonda, o movimento será retilíneo e o módulo da velocidade poderá aumentar ou diminuir. Bom, se a força está empurrando a sonda para frente, então a velocidade aumenta. Se ela empurra para trás, a velocidade diminui. Ou seja, A, B e C, desculpe, 1, 2 e 3 estão corretas. Joinha para todas. Vamos pular aqui um pouquinho para ver. Aqui temos uma interessante. Na prova de lançamento de martelo das Olimpíadas, o atleta coloca o martelo a girar e o solta quando atinge a maior velocidade que ele consegue imprimir. Para modelar este fenômeno, suponha que o martelo execute uma trajetória circular num plano horizontal. A figura abaixo representa esquematicamente a trajetória enquanto o atleta o acelera do ponto A, e o ponto A é onde ele vai ser solto. Ele está sendo solto por aqui, né, gente? O que é que acontece? Na hora que a gente soltar ele, vai ter alguma força atuando? Não mais. Se não tem mais força nenhuma atuando, o movimento dele vai fazer curva? Não. Pela inércia, ou ele fica parado, ou ele vai continuar no movimento, que é uma reta, não muda de direção, uniforme, ou seja, com a mesma velocidade, mesmo valor. Então vamos lá. Se soltou aqui, em tese, ele deveria estar continuando
vindo para cá, né? Então ele não está indo para lá. Na nossa letra B ele está fazendo curva, tipo nada a ver. Letra C, curva também. Na letra D ele está vindo aqui para frente, gente, ele não vai para o lado. Finalmente, alguma alternativa com bom senso? Letra E aqui para nós. Ele estaria continuando reto para cá. Tudo bem? Oh, estou sendo boicotado aqui. Então vamos lá. João e Maria empurram juntos na direção horizontal e mesmo sentido uma caixa de massa 100 kg. A força exercida por Maria na caixa é de 35 newtons. A aceleração imprimida à caixa é de 1 metro por segundo ao quadrado. Desprezando o atrito entre o fundo da caixa e o chão, pode-se dizer que a força exercida por João na caixa em newtons é. Então temos aqui a nossa primeira pergunta, que é da segunda lei de Newton. Vamos ver como é que a gente pode resolver. O que é que vai estar acontecendo aqui? Nós vamos ter... Aquela era a questão número quanto? Número 11. Então, voltando. Questão número 11. A gente tem uma caixa em que nós temos para cá a força de Maria e temos também a força de João. Então, o que é que está acontecendo? Qual que é a nossa força resultante aqui? Basicamente, a gente tem forças para a direita. Então, a nossa força resultante seria a força de Maria junto com a de João. E já que estão as duas para o mesmo lado, a gente soma elas. A força de Maria, inclusive, a gente sabe que ela é... Nossa, ficou muito feio esse F. Deixa eu apagar ele aqui. Força de Maria. A força de Maria, a gente sabe que é 35. Se a gente souber da força de João, a gente consegue encontrar a resposta. Então, o que é que a gente pode saber aqui? Uma outra coisa que a questão disse para a gente é que a aceleração era de 1 metro por segundo e a caixa tinha uma massa de 100 kg. Lá pela segunda lei de Newton, gente, vocês lembram que a força é igual a massa vezes a aceleração? A gente pode dizer que essa força resultante vai fazer uma aceleração resultante. E o que é que acontece? Quanto que era a mesma massa do corpo? 100. Quanto que era a aceleração? 1. Então, quanto que vai ser a nossa força resultante? 100 vezes 1 dá 100 newtons. Depois que a gente sabe da resultante, a gente pode vir para cá e dizer então que 100 vai ser igual aos 35 mais a força de João. Então, falta quanto para a gente completar o 100 aqui? Só passar o 35 para lá. 100 menos 35 dá 65 newtons, que é a força de João. Então, recapitulando, o que é que a gente fez? A gente viu que a resultante seria a força de João mais a força de Maria, que estão as duas para o mesmo lado e não tem outras forças atuando no corpo. E a gente sabe que uma força, qualquer que seja ela, pode ser calculada como sendo a massa vezes a aceleração que ela provoca. Então, a nossa força resultante seria a massa vezes a aceleração resultante. Depois que a gente encontrou essa força, a gente só jogou aqui e encontrou. Tranquilos? De boa? Então, vamos à próxima. Então, 65 newtons, letra D. Temos aqui uma questão, finalmente, de elevadores. Então, vamos lá. Uma garota de 50 kg está em um elevador sobre uma balança calibrada em newtons. O elevador move-se verticalmente com aceleração para cima na subida e com aceleração para baixo na descida. Então, ele sobe muito rápido e ele cai muito rápido, né, gente? O módulo da aceleração é constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado em ambas as situações. Considerando-se a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a diferença em newtons entre o peso aparente da garota subindo e o peso descendo seria, lembrando, o peso aparente é aquele que a balança mostra, que ele é a normal. Então vamos ver o que está acontecendo aqui, na nossa 12ª questão. Como que a gente vai resolver essas questões de elevador, gente? A gente vai ter que desenhar aqui. Nós vamos ter uma pessoa quadrada, como sempre, e nós vamos ter o peso dela. E para cá nós vamos ter a normal. Até aqui tudo bem, gente? Aqui e acolá, o elevador ele pode estar fazendo uma força para cima, muito forte, que vai estar fazendo com que ela tenha uma aceleração
para cima. O que é que a gente pode definir então? A gente vai dizer que a nossa força resultante aqui, ela seria quem? A gente define um lado para ser positivo e um lado para ser negativo. Como vocês sabem, eu gosto de dizer que para cima é positivo e para baixo é negativo. Então essa força resultante seria quem? A normal para cima está positivo e o peso para baixo está negativo. Até aqui tudo bem? Só que a gente também sabe que a força resultante ela vai ser a massa vezes a aceleração, não é isso? Então a gente teria a massa da pessoa vezes a aceleração resultante dela seria igual a normal, que seria a massa da... A gente nem precisa disso por enquanto. A gente quer só achar normal menos o peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então o que é que acontece, gente? A gente pode estar passando esse lado daqui para lá. Isso aqui tudo está subtraindo, então ele vai para lá somando. Ou seja, a nossa normal seria a massa vezes a aceleração resultante mais a massa vezes a aceleração da gravidade. Então a nossa normal, vocês percebem que tem m tanto aqui quanto aqui? Então o que é que acontece? A gente pode colocar ele em evidência. Seria a aceleração resultante mais a gravidade. Tanto subindo, tanto descendo vai ser isso? Vai. Só que aí a gente tem que lembrar de um detalhezinho. Vamos lá. Quando está subindo, ele disse que a aceleração era, vou colocar até em vermelho aqui, gente, para destacar, para cima, né? E essa aceleração era de 2 metros por segundo ao quadrado. Quando ele estava descendo, a aceleração era para baixo, 2 metros por segundo ao quadrado também. Só que vocês percebem que para cima essa aceleração vai ser positiva, para baixo essa aceleração vai ser negativa. Esta aceleração resultante. Então vamos ver o que é que acontece. A normal subindo. Então a nossa aceleração vai ser positiva. A gente vai ter a massa da menina, que é de 50, vezes a aceleração que está positiva e a gravidade, que era 10. Então nós teremos 50 vezes 12, que é a normal subindo. Já a normal descendo, ele seria a massa dela também, 50, vezes a aceleração, que seria de menos 2, já que ela está para baixo, mais a gravidade, que é 10. Então nós teríamos aqui 50 vezes 10 menos 2, 8. Então isso daqui seria 50 vezes 12, dá 500, com mais 100, 600 newtons. 50 vezes 8 dá 400 newtons. Então a diferença, quando está subindo e quando está descendo, foi de 200 newtons. Tranquilo, gente? Mais uma aqui. Eu vou fazer então mais algumas questõezinhas aqui, bem rápido, certo, gente? Eu vou pular um pouco, porque esse vídeo está começando a ficar longo. Nós temos aqui 3 caixas que estão empilhadas, A, B e C. E a gente está querendo saber da normal de A em B, de B em C e do trator em A. O que é que acontece? B só está tendo que suportar a caixinha C, não é isso? Então a normal dela vai ser igual ao peso de C. A está tendo que suportar B e C. E a empilhadeira está tendo que suportar A, B e C. Então a normal da empilhadeira seria peso de A, 1000, mais peso de B, 900, mais peso de C, 500. Ou seja, 2.400. Não, é isso mesmo, 2.400. Já a normal de B em C, ele despreza A. Então a gente teria o quê? O peso de B mais o peso de C. Então nós teríamos 900 mais 500, 1.400. Tranquilos? Na verdade, aparentemente eu errei aqui os números, gente. Não, não errei não. É só porque ele colocou na ordem contrária. E a outra seria somente o peso de C, que daria 50 vezes 10, 500. Tranquilos? Então é assim que a gente resolve as questões de primeira e segunda lei. No próximo vídeo a gente vai dar uma olhada nas questões da terceira.